O relatório de consolidação de contas de 2021 traz relativamente aos anos anteriores, como principal novidade, o primeiro ano de consolidação com a SCCP. Naturalmente que a entidade que mais peso tem nesta consolidação é a entidade consolidante, o município do Porto, mas é possível observar depois que, a par das águas do Porto, as STCP passaram a ser a entidade com mais relevância no montante global das peças financeiras consolidadas. Do balanço consolidado destacamos o acréscimo do ativo líquido em 10,1% e o aumento dos fundos próprios em 6,2%. Quer a liquidez geral, quer a liquidez reduzida, aumentaram de 2020 para 2021 e a liquidez imediata decresceu ligeiramente. Quanto à rentabilidade, nos indicadores que aqui estão apresentados, ela cresce significativamente naquilo que tem a ver com a rentabilidade operacional do volume de negócios e tem variações também com algum significado na rentabilidade do património líquido e na rentabilidade operacional do ativo. Quanto aos indicadores de atividade, o grau de rotação do ativo aumentou de 2020 para 2021, o prazo médio de inventários aumentou ligeiramente, 22 para 25, o prazo médio de recebimentos decresceu para cerca de metade e o prazo médio de pagamentos decresceu um dia quando comparado com 2020. Quanto aos indicadores da estrutura financeira, o peso do passivo no ativo aumentou de 11,2% para 12%. O grau de autonomia manteve-se em números de 2020, decresceu 0,8%. O grau de cobertura dos gastos financeiros aumentou significativamente, de 37,5% para 248,3%, e o índice de solvabilidade, com um valor muito idêntico ao de 2020, decresceu de 7,9% para 7,4%. Os resultados antes de depreciações de gastos e gastos de financiamento aumentou de 71,8 para 102,2 milhões de euros. Quanto à dívida, e com este diapositivo termino, relativamente a 2020, há um crescimento nas dívidas a pagar de curto prazo de 9,8% e nas dívidas a pagar de médio e longo prazo de 76,8%. Eu é só para dizer, Sr. Presidente, que muito obrigado pela apresentação, que naturalmente não estava aqui no ano 2021, portanto irei abster-me relativamente à prestação de contas relativamente a um ano que não tínhamos representação no Executivo. Obrigado. Muito obrigado. O Partido Socialista vai se abster, face a ser um relatório de consolidação de contas do ano passado e porque também tradicionalmente não temos nada a ver com isto. Muito obrigado. Tal como já referimos quando da votação das contas em geral, as contas consolidadas referem-se, na sua maioria, ainda ao mandato passado embora cá estivesse, tem a ver com o mandato passado na sua maior parte e não com este. De qualquer modo, eu penso que estão aqui salientes ainda alguns problemas que se mantêm, que nós já referimos na altura, relativamente a atrasos em obras, mesmo obras que começaram, tinham prazos e que foram muito atrasadas, por várias razões que já foram ditas, mas em alguns casos nós achamos que foi excessivo. Nós vamos votar favoravelmente a este ponto e as contas, porque entendemos que contas são contas e ou estão bem ou estão mal feitas e, portanto, chumbar umas contas, por muito que não concordemos com elas, não faz grande sentido, porque elas refletem uma realidade. Isso sim pode ser feito em sede de orçamento, não é? Este cenário mostra, no entanto, que há margem para que aquelas que têm sido algumas reivindicações do PSD sejam
efetivadas e até reforçadas, nomeadamente aquilo que é a redução da mochila fiscal e da fatura que os municípios muitas vezes suportam, acautelando sempre os tempos difíceis que aí podem vir. Sabemos que os tempos que aí vêm não vão ser fáceis. Eu apenas queria chamar a atenção ao Sr. Vereador que, e aliás o Sr. de alguma maneira abordou o tema no fim, nós, o tempo das vacas gordas acabou. Nós vamos ter desde logo a questão da descentralização com a insuficiência de recursos que vão ser transferidos para o município do Porto, que vai ter um efeito devastador naquilo que é o equilíbrio financeiro da Câmara do Porto. E depois temos naturalmente o cenário de inflação. Um cenário de inflação que muito provavelmente terá também impacto. Eu não acredito que em termos das receitas que nós vamos conseguir cobrar, mesmo não alterando aquilo que é a política municipal em termos de cobrança de impostos, eu não acredito que vão acompanhar o que vai ser o aumento de custos. Toda a prudência. É evidente que tudo aquilo que nós podemos fazer para melhorar a vida dos cidadãos não passa apenas por investimento, nem pelo serviço que nós prestamos. Tudo aquilo que puder aligerar a sua fatura é óbvio que nós o devemos fazer. A verdade é que nós estamos numa fase em que há uma desorçamentação clara daquilo que são os compromissos do Estado Central e que eles vão sobrecarregar fortemente os municípios. E o nosso município é o que me preocupa, mas todos os municípios.